Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o assombro Lamine Yamal aos 17 anos. Onde ele está na história do futebol com essa idade? Vamos falar nesse vídeo agora. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, você vem e baixa o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal para trabalhos, para acompanhar estatísticas, classificação, resultados em tempo real e o melhor, tudo isso de graça no seu celular. Você tem isso de graça, você não paga nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, clicou no link, fez o download, começou a usar, pode baixar o Flash Score que você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, depois do fantástico empate em 3-3 entre Barcelona e Inter de Milão, e a análise desse jogo em específico está no vídeo anterior, então se você quer saber sobre esse jogo, vai no vídeo anterior. Aqui eu tô para falar só de Lamine Yamal, e falei no vídeo anterior de Lamine Yamal no contexto do jogo. Aqui eu quero falar do Lamine Yamal fora do contexto do jogo e falar sobre o assombro que é Lamine Yamal. A gente está falando de um garoto que estreou no Barcelona com 15 anos de idade e que, desde então, com 100 jogos de profissional, ele tem esses números aqui, que a galera do Flash Score preparou. São 22 gols, 33 assistências, uma participação em gol a cada um jogo e um terço, praticamente. Você tem ali 13 vezes ele deixou o campo como melhor em campo na análise do Flash Score. Então, é um assombro um jogador fazer isso aos 17 anos, né? Sem lembrar que, com 16 anos, praticamente o campeonato inteiro, ele foi um jogador que desequilibrou uma Euro adulta, uma Euro profissional. Lembrando que no ano passado ele poderia jogar 3 Euros com faixa etária. Ele poderia jogar a Euro Sub-17, a Euro Sub-19, a Euro Sub-21, e ele era titular da Espanha na Euro profissional, na Euro adulta, titular, campeão, sendo seleção do campeonato, desequilibrando, fazendo gols importantes, participando de gols no mata-mata, fazendo gol em semifinal. Então, assim, um assombro. E a temporada passada no Barcelona já foi uma temporada de adaptação com alguns números muito bons, outras atuações abaixo. E na temporada atual, ele vem fazendo uma crescente inacreditável. Você pega o que tem feito o Lamine Yamal na temporada, não só no número de gols e no número de assistências. Se a gente parar para olhar o que o Lamine Yamal tem feito, a gente fica assustado, considerando que ele é um garoto de 17 anos, né? A gente tem que colocar isso sempre em perspectiva. Ele é um garoto de 17 anos jogando no meio de adultos, e no meio de adultos em Champions, em Campeonato Espanhol, em Supercopa, em Copa do Rei, em Nations League. Na temporada, contando clube e seleção, o Lamine Yamal tem 54 jogos, 16 gols e 22 assistências. Ele não é o maior artilheiro do Barcelona, ele tem 3 jogadores com mais gols que ele no Barcelona, ele não é quem deu mais assistência no Barcelona, mas ele é, para mim, o melhor jogador do Barcelona na temporada. E tô tranquilo para falar sobre isso, porque neste canal tem um vídeo ali da primeira metade da temporada em que eu digo que até aquele momento o melhor jogador do Barcelona não era o Lamine Yamal. Até aquele momento o melhor jogador do Barcelona era Rafinha. E isso foi ali em setembro, outubro, acho. O vídeo tá aqui em cima nesse card, se você quiser assistir. De lá para cá, eu mudei de ideia, e de lá para cá, o que tem acontecido nos jogos, o nível de influência do Lamine Yamal nos jogos, me faz crer que ele é o melhor jogador do Barcelona na temporada. E aí, falando sobre isso, e falando sobre algumas estatísticas fenomenais, e olhando, por exemplo, o Lamine Yamal é o primeiro jogador com menos de 18 anos a fazer gol em oitavas, quartas e semifinal de Champions. Nos 3 mata-matas que o Barcelona participou, o Lamine Yamal fez gol.
Primeira vez que isso aconteceu na história da Champions League para alguém com menos de 18 anos. E você pega o que o Lamine Yamal tem jogado e o que ele tem influenciado no jogo. Ontem, contra a Inter, ele fez gol, mas contra o Real Madrid, ele não fez gol na final da Copa do Rei, ele não fez gol. Mas não tem nenhuma dúvida que ele foi o centralizador, o foco de todas as jogadas do Barcelona contra o Real Madrid. Como ele também foi quem tirou o Barcelona do mato num jogo em que o Barcelona, contra uma equipe competitiva como a Inter de Milão, o Barcelona tomou 2-0 e ele foi buscar, e ele trouxe o Barcelona de novo para o jogo. Tem um lance no jogo, depois que o Lamine Yamal fez aquele golaço, que é um belíssimo gol do Lamine Yamal, em que ele recebe na meia, ganha do Thuram no corpo. Eu não posso botar os lances aqui, porque senão toma strike da UEFA. Mas ele ganha do corpo no Thuram, que é muito mais forte dele, conduz, cadenciando a jogada, mantendo a jogada no tempo que ele queria, passa pelo Mkhitaryan como quis, entra na área, vem 5 jogadores dele, ficam 5 jogadores da Inter e volta, e ele chapa para fazer o gol, e logo depois ele faz uma jogada pela linha de fundo, que ele deixa de Marco caído, e aí eu fui lá conversar com o Marcelo Beckler, cracaço Marcelo Beckler, que destacou na transmissão a narração do Carlos Martínez falando sobre a jogada do Yamal. Reparem, não é a jogada que saiu o gol, é a jogada que não saiu o gol. A jogada que ele entra lambendo todo mundo pela linha de fundo, deixa de Mar caído, chuta sem ângulo, o Sommer defende do jeito que dá, ela vai no travessão e sai. Olha a narração do Carlos Martínez, tá? Vou deixar aqui pra gente ouvir. Se vai meter en el área, ahí va el recorte, es una bala, se frena, el recorte, este chico Pelé renacido, ahí está espectacular lo que acaba de volver a hacer Lamine Yamal, enmarquen la jugada, póngala en su memoria porque acaba de hacer una cosa espectacular. Eu deixei só uma foto, né, uma imagem parada, porque ali estava a imagem do lance. Eu não posso botar a imagem aqui, senão estou no strike e tudo. Mas, para quem não entendeu, e eu vou deixar ela rodando aqui de novo, para quem não entendeu, o Carlos Martínez fala, esse garoto é o Pelé renascido. Emoldurem a jogada e guardem na memória. Não quero entrar na seara de ser ou não o Pelé renascido, até não quero entrar na seara de quem acredita em vida após a morte, de quem acredita em reencarnação, não é o tema aqui, não vou entrar nesse debate, mas eu vou entrar em um outro debate. Para mim, acho que está claro, está evidente que o Lamine Yamal depois do Pelé, o jogador que mais produziu e que mais assombrou antes de completar 18 anos. Acho que para mim isso tá marcado. E aí fui pesquisar, fui olhar e preparei este quadrinho aqui em que eu comparo o Lamine Yamal com alguns prodígios, tá? Com alguns prodígios. E esse quadrinho, ele tá colocando aqui, peguei Pelé, Maradona, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé e o próprio Lamine Yamal, tá? E peguei o que eles fizeram em gols e assistências e talvez a coisa de maior destaque dele durante o ano, até data limite, o fim do ano em que eles completam 18 anos. Perfeito? Como aqui tem uma questão de uns jogarem na Europa, outros jogarem no Brasil, um fazer aniversário em fevereiro, o outro no meio do ano, o outro em dezembro, o Mbappé faz em dezembro. Então, para tentar equalizar alguma coisa, eu peguei como critério o que eles fizeram no profissional apenas. No profissional, não tem nada de base aqui. O que eles fizeram no profissional até 31 de dezembro do ano em que eles completaram 18 anos. Se eles completarem em fevereiro, beleza, vai até o final. Mas o Mbappé completou só em dezembro, então vai até 31 de dezembro do ano que ele completou 18. Isso valeu para todos, tá? E aí ficou esse quadrinho aqui. Para mim, acho que está muito claro
que o Pelé tá em primeiro aí. Pelé ali tem 3 asteriscos ali nas assistências, porque a gente não tem números confiáveis de assistências do Pelé até 1958. Se a gente pegar 56, 57, 58, Pelé completa 18 anos em 1958. Então, não tem números de assistências confiáveis. Mas o Pelé tem, em jogos oficiais pelo profissional do Santos, 93 gols, 118 assistências, com o bônus de bagunçar uma Copa do Mundo, né? De adulto, Copa do Mundo profissional, e ser campeão. O Brasil é campeão do mundo em 58, com o Pelé nos últimos 3 jogos, quarta e semifinal, fazendo 6 gols nos últimos 3 jogos. Então, para mim, né, tá lá, até 18 anos, o Pelé em primeiro. E ali depois comecei a falar vários outros. Se você comparar o número de participações em gols, vamos botar participações em gols, o Lamine Yamal, ele perde ali, além do próprio Pelé, ele perde para o Maradona, ele perde para o Ronaldo Fenômeno e ele perde para o Neymar, né? Tem essa questão. Mas o Maradona com essa idade eu não vi jogar, tá? Não vi jogar, então fui buscar ali a coisa de maior destaque do Maradona. Maradona com essa idade já tinha estreado na seleção argentina, tinha muita gente, inclusive, que queria que ele fosse convocado para a Copa de 78. O Menotti não levou. O Maradona, então, com 18 anos, ou em vias de completar, ou com 18, ou em vias de completar, não foi para a Copa de 78, porque o Menotti não convocou, mas tinha muita gente que queria, e ele já tinha sido artilheiro, ou em 78, ele foi artilheiro do Campeonato Argentino, com 18 anos, e tinha feito 47 gols e 32 assistências, já era o principal jogador do Argentino Júnior, então é bem relevante o que o Maradona fez também. O Ronaldo Fenômeno, até o ano que ele completa 18, que é 94, ele já tinha ido para o PSV na segunda metade de 94, foi campeão da Copa do Mundo sem jogar, mas ele estava no grupo da seleção brasileira da Copa de 94, ele era um convocável, ele jogou tanto em 93 e 94 no Cruzeiro, que ele estava entre os convocáveis, apesar de não ter jogado, e em 68 jogos fez 61 gols e foi campeão do mundo. E o Neymar tinha ali, quem mais tinha entrado em campo até completar 18 anos, o ano que completou 18 anos, entrou em campo 110 vezes, tinha 57 assistências, 57 gols, 25 assistências, números bem robustos, e foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Paulista, e teve um clamor popular no Brasil para ele ir para a Copa do Mundo de 2010, e o Dunga não quis levar, né? Então, mas acho que são esses. Os outros, cara, não tem comparação. O Ronaldinho era titular do Grêmio, 31 jogos, 8 gols, 2 assistências. O Cristiano Ronaldo já tinha jogado, não era titular absoluto do Sporting. Quer dizer, em 2003 ele já estava como titular do Sporting, mas acho que a principal coisa de relevância foi ser comprado pelo Manchester United. Tinha 7 gols, 5 assistências. O Messi era um cara que jogava de vez em quando no Barcelona, não era titular absoluto. E o ano que o Messi completa 18 é 2005, 36 jogos, 9 gols, 4 assistências. O Mbappé, no ano que ele completa 18 anos, né, na reta final, porque o ano que ele completa 18 anos é 2016. Na temporada 16-17, ele termina o ano de 16 e começa 17 como titular do Mônaco. E aí gera um impacto grande no mata-mata da Champions, por exemplo. Mas ali ele já tinha virado o ano que ele completou 18 anos. Até ali, ele era titular do Mônaco, virou o titular do Mônaco, tinha 17 jogos, 8 gols e 6 assistências. E desses todos, para mim, o Lamine Yamal, considerando aqui tudo que fizeram, considerando o Neymar fazendo esses números num ambiente de futebol brasileiro, considerando o Ronaldo fazendo isso num ambiente de futebol brasileiro, você tem aqui para mim que nenhum desses esteve como o Yamal faz hoje. O Yamal e o Yamal tem um asterisco aqui no Yamal também, porque eu estou fazendo esse corte no meio
em maio, né? 1º de maio de 2025. Para manter o mesmo critério, o Yamal tem todo o ano de 2025, até dezembro de 2025. Então ele pode encorpar esses números aqui, ele pode fazer mais gols aqui, mas pegando até agora, ou seja, até metade do ano em que ele completa 18, o Yamal, para mim, é o sub-18 com o maior número de impacto, o maior impacto. Só perde para mim por Pelé. Acho que para mim tá evidente. Esse cara, esse garoto, com 16 anos, porque ele joga toda a Euro 2024 com 16 anos. Ele faz 17 na véspera da final. Ou seja, dos 7 jogos da Euro 2024, em 6 ele tinha 16 anos. E era um cara de desequilíbrio. E agora a temporada dele no Barcelona é um troço surreal. Os números dele não são os maiores do time, mas sem dúvida nenhuma, para mim, ele é quem influencia o time. Então, como eu coloquei no título, para mim, aos 17 anos, acima do Lamine Yamal, só tem um: o Rei Pelé. Todos os outros, para mim, considerando, tem aí, desses daí, eu não vi jogar Pelé e Maradona, nessa idade, né? Depois eu vi o Maradona já adulto. Eu não vi o Maradona jogar nessa idade. Dos outros eu vi todos jogarem nessa idade. Para mim, nenhum é capaz de influenciar o jogo em competições tão grandes, tão destacadas, quanto foi o Lamine Yamal. Não lembro o que o Maradona, não tenho conhecimento de ver o que o Maradona fez na época lá de Campeonato Argentino. Era algo estupendo e assustador, mas ele, por exemplo, não tinha título. O Maradona, até completar 18 anos, não tinha título. O primeiro título do Maradona é em 81, salvo engano, com o Boca Juniors. O Lamine Yamal já tem título, inclusive com a seleção principal. Talvez o Maradona até pudesse ter o título da Copa de 78 se ele tivesse sido convocado, mas aqui né, ele não foi convocado. Então, assim, é algo assombroso e algo que nos faz pensar o que vem por aí. E o que vem por aí pro Yamal é muita coisa, porque ele só tem 17 anos. Mas isso daí acho que é tema para um outro vídeo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Concorda comigo? Estou exagerando? Não concorda? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística e acompanhamento de jogos de futebol e de outros esportes também. E ele está de graça no seu celular, só clicar, baixar e começar a usar. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.